Você já parou para pensar quantas vezes você deixou o último dia do ano passar como se fosse apenas mais um dia? Quantas vezes você acordou no dia 1º de janeiro com a mesma sensação de vazio do ano anterior, como se nada tivesse realmente mudado? Existe algo profundamente doloroso nisso, não é mesmo? É como se a sua alma soubesse que havia uma porta aberta, uma oportunidade de graça, e você simplesmente passou por ela sem nem olhar para dentro. Santa Teresa de Ávila conhecia muito bem essa dor. Ela que viveu no século XVI, reformadora do Carmelo, doutora da Igreja, mulher que lutou contra os próprios limites e contra as trevas espirituais, sempre ensinou que Deus age nos começos e nos fins. Por quê? Porque nesses momentos você está mais vulnerável. Suas defesas caem, as máscaras se dissolvem. E é justamente aí, quando você não tem mais forças para fingir, que a graça encontra espaço para entrar. Mas aqui está o problema. Muitos de nós tratamos o dia 31 de dezembro como uma festa, como celebração externa, barulho, fogos de artifício, promessas vazias que esquecemos em fevereiro. E enquanto o mundo ao seu redor grita e se distrai, a sua alma sussurra algo que você não quer ouvir. Que o ano está terminando, e você não fez o que prometeu, não curou o que precisava curar, não entregou o que precisava entregar. E então vem a culpa. Ou pior, vem a indiferença. Você simplesmente decide que não importa, que o próximo ano será igual, e segue. Mas Santa Teresa diria a você agora: pare, apenas pare, porque esse dia não é uma despedida qualquer, ele é um limiar sagrado. Um ponto onde você pode olhar para trás com verdade, sem mentir para si mesmo, e olhar para frente com confiança, sabendo que Deus está esperando. Não esperando para te julgar, mas esperando para te receber de braços abertos. Ela escreveu no livro da vida que a alma que não se conhece anda sempre em perigo. E você sabe por quê? Porque uma alma que não para se olhar, que não enfrenta suas próprias sombras, que não reconhece onde tropeçou e onde foi carregada, é uma alma que vive à mercê das ilusões. E as ilusões, meu irmão, minha irmã, são as maiores brechas espirituais que existem. Sabe aquela sensação de que você está bem, de que está tudo sob controle, enquanto por dentro algo está se desmanchando? Essa é a ilusão. Ela te deixa confortável na superfície, mas por dentro te consome. E o dia 31 de dezembro é o dia em que Deus te convida a rasgar esse véu, a ver a verdade. Não para te destruir, mas para te reconstruir. Porque onde há verdade, Deus entra com luz. E onde Deus entra com luz, as trevas não resistem. Então eu te pergunto, você está pronto para parar de passar esse dia como se fosse apenas mais um? Está pronto para olhar para dentro, para reconhecer o que precisa ser reconhecido, para entregar o que precisa ser entregue? Porque Santa Teresa não estava brincando quando falava sobre isso. Ela viveu cada um desses momentos de verdade na própria carne. Ela sabia o que era estar diante de Deus sem máscaras, sem pretensões, apenas como uma criatura frágil que precisa de misericórdia. E ela descobriu que é justamente aí, nessa vulnerabilidade assumida, que a alma encontra a força verdadeira. Porque a força não vem de você. Nunca veio. A força vem dele. E ele está esperando você parar, respirar fundo e dizer: Senhor, eu estou aqui. Estou cansado de fingir. Estou pronto para ver a verdade e para começar de novo. E quando você diz isso, algo dentro de você muda. Não é mágica, é graça. É o Espírito Santo começando a trabalhar onde você finalmente deu permissão para ele agir. Talvez você já tenha ouvido a frase: a verdade liberta. Mas será que você realmente sabe o peso dessa liberdade? Porque a verdade dói antes de libertar. Ela expõe. Ela desmascara. Ela te obriga a olhar para aquilo que você vem evitando há meses, talvez anos. E ninguém gosta disso. Ninguém quer ver suas próprias falhas, seus próprios pecados, suas próprias negligências. É muito mais fácil culpar as circunstâncias, culpar as outras pessoas, culpar até Deus, do que olhar no espelho e dizer: eu falhei, eu escolhi errado,
Eu me afastei. Santa Teresa de Jesus sabia disso profundamente. Ela mesma escreveu no Castelo Interior que a alma que não se conhece anda sempre em perigo. E ela não estava exagerando. Ela estava falando da experiência de quem lutou contra si mesma durante anos, de quem enfrentou as próprias trevas interiores antes de encontrar a luz. Então, o que ela te diria no dia 31 de dezembro? Ela te diria: faça um exame de consciência honesto e calmo. Não um exame apressado, feito às pressas antes de dormir, como se fosse apenas uma obrigação religiosa. Não, um exame real, profundo, onde você senta diante de Deus e deixa que Ele ilumine os cantos escondidos da sua alma. Aqueles cantos onde você guardou mágoas, ressentimentos, pecados que ninguém sabe. Aqueles lugares onde você se acostumou a viver na sombra, porque a luz seria dolorosa demais. E Santa Teresa te diria mais: esse exame não é para você se destruir, não é para você se afundar em culpa e desespero. É para você ver a verdade, acolher a verdade e permitir que Deus entre com sua misericórdia. Porque você não consegue curar o que você não reconhece. Você não consegue entregar o que você não admite que está carregando. E o que significa fazer esse exame honesto? Significa reconhecer seus pecados e quedas sem minimizá-los, sem justificá-los, sem compará-los com os pecados dos outros, como se isso te absolvesse. Significa admitir suas negligências espirituais, aquelas orações que você prometeu fazer e não fez, aquelas missas que você pulou porque era mais confortável ficar em casa, aquelas confissões que você adiou porque tinha vergonha. Significa perceber as graças que Deus te deu e que você ignorou, porque estava ocupado demais com suas próprias preocupações. E significa também identificar os apegos que cresceram em você durante o ano. Aquele vício que você achava que era inofensivo, aquele relacionamento que você sabia que não era santo, mas continuou alimentando, aquele desejo de controle que te afastou da confiança em Deus. Tudo isso precisa ser visto. Não com desespero, mas com coragem. Com a coragem de quem sabe que a verdade, mesmo doendo, é o caminho para a cura. Santa Teresa viveu isso na própria vida. Ela passou anos tentando conciliar uma vida de oração com uma vida de distrações e vaidades. E ela mesma conta, com brutal honestidade, como isso a deixava dividida por dentro, inquieta, sem paz. Foi só quando ela teve a coragem de parar e olhar para dentro, de reconhecer que estava vivendo uma mentira espiritual, que ela começou a mudar de verdade. E ela te diz agora: você não precisa esperar 20 anos como ela esperou. Você pode fazer isso hoje. Você pode sentar diante de Deus no dia 31 de dezembro e dizer: Senhor, me ajuda a ver. Me ajuda a ver onde eu falhei, onde eu me afastei, onde eu te ignorei. Não para me condenar, mas para me libertar. E quando você faz isso, quando você permite que a luz de Deus ilumine os cantos escuros da sua alma, algo extraordinário acontece. As brechas espirituais começam a se fechar. As portas por onde o inimigo entrava começam a se selar. E você começa a respirar de novo, como alguém que estava sufocado e finalmente encontrou ar puro. Porque onde há verdade, onde há honestidade assumida diante de Deus, aí a ilusão perde o poder. E sem ilusão, as trevas não têm onde se esconder. Você já percebeu como é difícil agradecer quando a vida machuca? Como é quase impossível olhar para o ano que passou e dizer obrigado quando tudo o que você vê são feridas, perdas, decepções. E, no entanto, Santa Teresa de Jesus te diria que é exatamente aí, nesse lugar de dor, que a gratidão precisa nascer. Não uma gratidão falsa, não um sorriso forçado dizendo que está tudo bem quando não está, mas uma gratidão profunda, madura, que reconhece que até mesmo nas dores, Deus estava presente. Até mesmo nas quedas, Ele te segurava. Até mesmo quando você achava que estava sozinho, Ele nunca te abandonou. Ela escreveu no Caminho de Perfeição que a gratidão é uma forma elevada de humildade. E você sabe por quê?
Porque quando você agradece, você reconhece que tudo, absolutamente tudo, passou pelas mãos de Deus. Mesmo o que você não entendeu. Mesmo o que ainda dói. E aqui está o segredo que poucos sabem. A gratidão não é apenas uma virtude bonita. Ela é uma arma espiritual. Ela cura a memória. Ela fecha ciclos interiores. Ela impede que o passado domine o seu futuro. Pense nisso. Quantas vezes você entrou em um novo ano carregando mágoas, ressentimentos, dores não curadas do ano anterior? E essas feridas abertas sangraram durante todo o ano seguinte, contaminando tudo ao seu redor, envenenando seus relacionamentos, sua paz, sua capacidade de confiar em Deus. Isso acontece porque você não fechou o ciclo, você não agradeceu, você não entregou. Você simplesmente arrastou a dor para frente, como quem carrega uma pedra pesada nas costas, sem saber que pode simplesmente largá-la aos pés da cruz. E Santa Teresa te diz agora, no dia 31 de dezembro, antes de dormir, antes de fazer qualquer plano para o ano novo, você precisa agradecer. Agradecer pelas graças evidentes, pelas bênçãos que você reconhece. Mas também, e talvez principalmente, agradecer pelas provações. Agradecer pela doença que te ensinou o valor da saúde. Agradecer pela perda que te ensinou o desapego. Agradecer pela solidão que te empurrou para os braços de Deus. Agradecer pelas correções, pelas vezes em que Deus te bloqueou de seguir um caminho que parecia bom, mas que na verdade te levaria para longe dele. Agradecer até mesmo pelo que não se realizou. Aquele sonho que você pediu tanto e que Deus não concedeu. Aquele relacionamento que você queria que durasse e que terminou. Aquele trabalho que você achava que era perfeito e que não deu certo. Você consegue agradecer por isso? Consegue confiar que Deus, em sua infinita sabedoria, te poupou de algo que você não via? Santa Teresa confiava nisso. Ela sabia que Deus vê além do que nós vemos, e por isso, ela agradecia. Mesmo quando doía, mesmo quando não entendia. E sabe o que acontece quando você agradece? A sua alma respira. As correntes do ressentimento se quebram. A amargura perde o poder. E você entra no novo ano com o coração mais leve, mais livre, mais disponível para receber o que Deus quer te dar. Porque uma alma que não agradece é uma alma fechada, trancada na própria dor, incapaz de ver a misericórdia que a rodeia. Mas uma alma agradecida é uma alma aberta, vulnerável no melhor sentido, capaz de dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. E essa confiança, esse abandono agradecido, é o que move o coração de Deus. É o que faz Ele se aproximar ainda mais, com graças novas, com bênçãos que você nem imaginava. Porque Deus não resiste a um coração humilde e grato. Ele se derrama sobre ele como chuva sobre terra seca. Então eu te convido agora, no dia 31 de dezembro, antes de qualquer festa, antes de qualquer plano, senta diante de Deus e faz uma lista. Não precisa ser escrita. Pode ser no silêncio do teu coração. Uma lista de tudo pelo que você precisa agradecer. As graças óbvias e as graças escondidas. As alegrias e as dores. E quando você terminar, quando você sentir que entregou tudo, diz a Ele: Senhor, obrigado. Por tudo. Pelo que eu entendi e pelo que ainda não entendo. Eu confio em Ti. E deixa essa gratidão entrar fundo na tua alma, como bálsamo que cura, como luz que dissipa as sombras. Porque quando você agradece, você não está apenas sendo educado com Deus. Você está permitindo que Ele cure a tua memória, que feche os ciclos que precisam ser fechados, que prepare o teu coração para receber o novo que Ele quer fazer em você. E isso muda tudo. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a fazer algo muito importante. Nos comentários escreva: Eu confio em Deus e agradeço por tudo. Essa não é apenas uma frase. É uma declaração de fé. É você dizendo ao inimigo que ele não tem poder sobre a tua gratidão, sobre a tua confiança. E se você ainda não está inscrito neste canal,
se inscreva agora e ative o sino de notificações, porque aqui nós não falamos de espiritualidade superficial. Nós entramos fundo na alma, nas feridas, nas curas, e você precisa desse alimento espiritual. Você merece. Então, não perca os próximos vídeos. Escreva nos comentários, se inscreva e vamos continuar juntos nessa jornada de transformação interior. Deus te abençoe. Existe algo que pesa mais do que qualquer outra carga que você pode carregar. A culpa não entregue. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Aquele pecado que você cometeu e que nunca confessou. Aquela falha que você escondeu tão fundo que até tentou esquecer, mas que volta, sempre volta, especialmente nos momentos de silêncio, nos momentos em que você tenta se aproximar de Deus e sente uma barreira, um peso, algo que te impede de sentir a sua presença. E você tenta rezar, tenta se conectar, mas é como se houvesse um muro invisível entre você e o céu. Esse muro, minha irmã, meu irmão, chama-se pecado não confessado. E Santa Teresa de Jesus era firme quando falava sobre isso. Ela dizia: não se deve adiar a misericórdia. Não se deve entrar no novo ano com pecados graves não confessados. Porque isso não é apenas uma questão de regra religiosa. É uma questão de saúde espiritual. É uma questão de proteção. Pense comigo. Quando você tem uma ferida física aberta, você não a deixa exposta, não é? Você limpa, você trata, você cobre, porque sabe que uma ferida aberta pode infeccionar, pode piorar, pode trazer consequências graves. O mesmo acontece com a sua alma. Um pecado não confessado é uma ferida espiritual aberta. E quanto mais tempo você demora para tratá-la, mais ela infecta, mais ela se espalha, mais ela enfraquece você. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que uma alma com pecados não confessados é uma alma vulnerável, com brechas abertas, com portas destrancadas por onde ele pode entrar e operar. E ele entra. E opera. E você nem percebe, porque a culpa já virou parte de você. Já virou um peso que você carrega há tanto tempo que nem lembra mais como era viver sem ele. Mas Santa Teresa te diz agora, no dia 31 de dezembro, você precisa pedir perdão a Deus com sinceridade. Não uma oração mecânica. Não um "desculpa aí, Senhor", rápido antes de dormir. Não. Um pedido de perdão profundo, de joelhos, se possível, onde você reconhece a gravidade do que fez, onde você sente a dor de ter ofendido aquele que te ama infinitamente, onde você diz: Senhor, eu pequei. Eu escolhi o meu caminho em vez do teu. Eu preferi o meu prazer momentâneo à tua vontade eterna. E eu me arrependo. Me arrependo de verdade. E se houver a menor possibilidade, se houver uma igreja aberta, se houver um sacerdote disponível, você vai e se confessa. Você não adia. Você não espera a próxima semana, o próximo mês. Você vai. Porque a confissão, minha irmã, meu irmão, é um dos maiores presentes que Deus nos deu. É o sacramento onde a misericórdia se torna concreta, onde você ouve as palavras "eu te absolvo" e sabe que não é retórica, é realidade. É Deus, através do sacerdote dizendo: está perdoado, está limpo, está livre. E Santa Teresa ensinava que a confissão faz coisas que a oração sozinha não faz. Ela restaura a amizade com Deus de uma forma sacramental, objetiva. Ela fortalece a tua alma de uma maneira que você nem imagina. Ela fecha as brechas espirituais que estavam abertas, as portas por onde o inimigo entrava. Ela devolve a paz verdadeira, aquela paz que não depende das circunstâncias, aquela paz que vem de saber que você está em estado de graça, que você está reconciliado com o Pai. E não é medo do castigo que te leva à confissão. É o amor. É o amor que deseja começar limpo, que deseja se aproximar de Deus sem barreiras, sem máscaras, sem peso. É o amor que diz: Senhor, eu não quero nada entre nós. Eu quero estar perto de Ti. Eu quero sentir a Tua presença. Eu quero entrar no novo ano sabendo que estou na Tua graça, que estou protegido,
que estou em paz. E quando você faz isso, quando você confessa, quando você entrega, algo muda em você. A culpa que te sufocava desaparece. A vergonha que te paralisava perde o poder. E você sente, pela primeira vez em muito tempo, que é possível recomeçar. Que Deus não te abandonou. Que Ele estava esperando, apenas esperando você ter a coragem de voltar. E Ele te recebe. Sempre te recebe. Com braços abertos, com lágrimas de alegria. Como o pai do filho pródigo, que nem deixou o filho terminar o discurso de desculpas, mas correu ao encontro dele, o abraçou e mandou preparar a festa. Porque para Deus, o teu retorno é sempre motivo de festa. Sempre. Você já percebeu como a gente passa o ano inteiro tentando controlar tudo? Controlando os resultados, controlando as pessoas, controlando até o que Deus pode ou não fazer na nossa vida? E no final do ano, quando chega o dia 31 de dezembro, a gente faz listas enormes de resoluções, de metas, de promessas, como se dependesse só de nós fazer o próximo ano dar certo. E então, o ano começa, e em fevereiro, às vezes até em janeiro, tudo desmorona. As promessas são quebradas, as metas não são alcançadas, e a frustração volta. E sabe por quê? Porque você estava tentando construir um castelo na areia, tentando segurar o vento, tentando ser o Deus da própria vida. E isso não funciona. Nunca funcionou. Nunca vai funcionar. Santa Teresa de Ávila sabia disso muito bem. Ela viveu décadas tentando controlar, tentando planejar cada detalhe, tentando fazer as coisas acontecerem pela força da própria vontade. E ela descobriu, depois de muito sofrimento, que o caminho não é o controle, é a entrega. E quando ela fala de entrega, ela não está falando de passividade, de cruzar os braços e não fazer nada, esperando que Deus resolva tudo magicamente enquanto você assiste. Não. Ela está falando de um abandono confiante, de uma decisão consciente de dizer: Senhor, o próximo ano é teu. Os meus planos são teus. Os meus medos são teus. As pessoas que eu amo são tuas. O desconhecido que me assusta é teu. Eu entrego tudo nas tuas mãos e confio que tu sabes o que é melhor para mim, mesmo quando eu não entendo. Esse tipo de entrega não é fraqueza. É a maior força que existe. Porque você está escolhendo confiar em alguém infinitamente maior, infinitamente mais sábio, infinitamente mais amoroso do que você. E essa confiança, essa entrega, protege você. Protege você da ansiedade que te consome quando você tenta controlar tudo. Protege você do desespero quando as coisas não saem como você planejou. Protege você da decepção quando Deus fecha uma porta que você achava que precisava estar aberta. E o que significa entregar, concretamente? Significa, no dia 31 de dezembro, você sentar diante de Deus e dizer em voz alta, ou no silêncio do teu coração: Senhor, eu entrego o próximo ano nas tuas mãos. Eu entrego os meus projetos, os meus sonhos, os meus desejos. Se eles estiverem alinhados com a tua vontade, que se realizem. Se não estiverem, fecha as portas, redireciona o meu caminho, mesmo que doa. Eu confio em ti. Eu entrego os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas preocupações com dinheiro, com saúde, com relacionamentos. Eu escolho não viver sob o domínio do medo, mas sob a proteção da tua providência. Eu entrego as pessoas que eu amo, os meus filhos, os meus pais, os meus amigos, o meu cônjuge. Eu reconheço que eles não me pertencem, que eles pertencem a ti, e que tu cuidas deles melhor do que eu jamais poderia cuidar. E eu entrego o desconhecido, tudo o que eu não sei que vai acontecer, tudo o que me assusta, porque está fora do meu controle. Eu entrego nas tuas mãos e escolho viver um dia de cada vez, confiando que tu estás no comando. Santa Teresa descobriu e viveu essa verdade profunda. Quem entrega vive sob a providência, não sob a ansiedade. E isso muda tudo. Porque quando você entrega,
Você para de tentar carregar o peso do mundo nas costas. Você para de se achar responsável por controlar tudo, por resolver tudo, por prever tudo. Você simplesmente faz o que precisa ser feito no presente, no hoje, e deixa o amanhã nas mãos de Deus. E isso traz uma paz que o mundo não consegue dar. Uma paz que não depende das circunstâncias, que não desaparece quando as coisas ficam difíceis, porque a paz verdadeira não vem de ter tudo sob controle. Ela vem de saber que quem tem tudo sob controle é Deus. E Ele te ama. E Ele não vai te abandonar. E Ele está guiando os teus passos, mesmo quando você não entende o caminho. Então, no dia 31 de dezembro, antes de fazer qualquer lista de metas, antes de planejar qualquer coisa, entrega. Entrega tudo. E entra no novo ano não com a arrogância de quem acha que sabe o que é melhor, mas com a humildade de quem confia em alguém infinitamente maior. E verás como essa entrega te protege, te liberta, te enche de uma paz que você nem sabia que era possível ter. Sabe o que destrói a maioria dos propósitos de ano novo? Não é a falta de vontade, não é a falta de sinceridade, é a ambição exagerada. É a tendência que a gente tem de prometer coisas grandiosas, de fazer promessas impossíveis, de jurar que no próximo ano vai mudar tudo de uma vez só. E então a gente promete: vou rezar 1 hora por dia, vou ler a Bíblia inteira, vou jejuar toda semana, vou me confessar toda semana, vou ser perfeito. E em janeiro, com toda a empolgação, até consegue. Mas em fevereiro, a realidade bate. A rotina volta. O cansaço chega. E tudo desmorona. E você se sente um fracassado mais uma vez. E então você desiste. E entra no próximo ano pensando: para que fazer promessas se eu nunca consigo cumprir? E o ciclo continua. Mas Santa Teresa de Jesus te diria: você está errando desde o começo. Você está prometendo demais. Você está mirando tão alto que está se preparando para cair. Ela que fundou 17 mosteiros, que reformou uma ordem inteira, que escreveu obras que são lidas até hoje, ela desconfiava de grandes promessas. Ela preferia propósitos pequenos e perseverantes. Por quê? Porque ela sabia que a santidade não se constrói em grandes gestos ocasionais, mas em pequenas fidelidades diárias. É melhor rezar 10 minutos todos os dias do ano inteiro do que rezar 2 horas uma vez por semana. É melhor controlar a língua uma vez por dia do que prometer nunca mais falar mal e falhar toda semana. É melhor fazer um ato de caridade pequeno todos os dias do que prometer mudar o mundo e não fazer nada. Porque é na fidelidade no pequeno que Deus constrói o grande. É na constância que o caráter se forma. É na perseverança que a santidade nasce. Então, no dia 31 de dezembro, Santa Teresa te aconselharia: escolhe um único propósito espiritual. Um só. Não 10, não 5, 1. E que esse propósito seja concreto, possível, diário. Por exemplo, rezar 10 minutos por dia, todos os dias, sem exceção. Ou confessar-se uma vez por mês, todo mês, sem falta. Ou controlar a língua quando você sentir vontade de falar mal de alguém, respirar fundo e escolher o silêncio. Ou praticar um ato de caridade todos os dias. Uma palavra gentil, um sorriso sincero, uma ajuda oferecida, um perdão concedido. Pequeno, simples, mas fiel. Porque o que Deus valoriza não é o tamanho da promessa, é a fidelidade na execução. E quando você cumpre algo pequeno todos os dias, algo extraordinário acontece. Você muda. Não de uma hora para outra, não de forma dramática, mas devagar, constante, profundamente. Você se torna uma pessoa diferente. Uma pessoa mais paciente, mais amorosa, mais santa. E Santa Teresa viveu isso. Ela não se tornou santa de um dia para o outro. Ela se tornou santa aos poucos, dia após dia. Escolha após escolha. Pequena fidelidade após pequena fidelidade. E no final da vida, quando ela olhou para trás, ela não viu grandes milagres, não viu momentos épicos. Ela viu uma vida de amor fiel, de pequenas entregas diárias, de perseverança silenciosa. E
Isso é o que Deus valoriza. Isso é o que transforma. Então, no dia 31 de dezembro, não faça promessas que você não vai cumprir. Não jure coisas impossíveis. Escolhe uma coisa pequena, concreta e diz a Deus: Senhor, eu vou fazer isso todos os dias. Não porque eu sou forte, mas porque Tu és fiel. E quando eu fraquejar, quando eu cair, eu vou levantar e continuar. Porque a santidade não é nunca cair. É levantar sempre. E caminhar de novo. E confiar que Tu, Senhor, vais me sustentar. E essa fidelidade no pequeno, essa perseverança humilde, é o que vai te levar, passo a passo, até o céu. Você já teve aquela sensação de caos interior? Aquela confusão mental onde tudo parece desorganizado, onde você não sabe bem o que sente, o que quer, o que precisa fazer? É como se a sua alma fosse um quarto bagunçado, cheio de coisas jogadas, onde você não consegue encontrar nada, onde você tropeça o tempo todo. E você tenta rezar, mas a oração não flui. Você tenta se concentrar, mas os pensamentos te dominam. Você tenta sentir a presença de Deus, mas só sente vazio. E você se pergunta: o que está errado comigo? Por que eu não consigo me conectar? Por que parece que Deus está distante? E a verdade, minha irmã, meu irmão, é que o problema não é Deus. Ele nunca se afastou. O problema é que a tua alma está em desordem. E uma alma em desordem não consegue perceber a presença dele, mesmo quando ele está bem ali, ao teu lado. E é por isso que Santa Teresa insiste tanto nas 5 atitudes que você deve viver no dia 31 de dezembro. Porque essas 5 atitudes não são apenas práticas religiosas bonitas. Elas são ferramentas de ordenação interior. Elas colocam cada coisa no seu lugar. Elas limpam o caos. Elas restauram a harmonia. Pensa comigo. Quando você faz um exame de consciência honesto, você está colocando luz onde havia sombra. Você está trazendo verdade onde havia ilusão. E isso ordena. Quando você agradece profundamente, você está curando a memória, fechando ciclos, impedindo que o passado domine o futuro. E isso ordena. Quando você pede perdão e se confessa, você está fechando brechas espirituais, restaurando a amizade com Deus, devolvendo a paz ao teu coração. E isso ordena. Quando você entrega o futuro nas mãos de Deus, você está tirando o peso da ansiedade, da preocupação, do controle obsessivo. E isso ordena. E quando você faz um propósito fiel, pequeno, mas perseverante, você está dando direção à tua vida, um foco claro, um caminho concreto para seguir. E isso ordena. E quando a tua alma está ordenada, tudo muda. O passado é pacificado. Você não fica mais remoendo erros, não fica mais se punindo por falhas antigas, não fica mais preso em ciclos de culpa e vergonha. Você reconhece o que foi, agradece pelo que aprendeu e segue em frente. O presente é iluminado. Você consegue viver o agora, sem ficar obcecado com o ontem ou ansioso com o amanhã. Você consegue ver as graças que estão acontecendo neste momento, neste dia, neste instante. E o futuro é confiado. Você não vive mais com medo, com preocupação paralisante, com necessidade neurótica de controlar tudo. Você vive com confiança, sabendo que Deus está no comando, que Ele te guia, que Ele nunca te abandona. E isso produz paz interior. Uma paz que não depende das circunstâncias, que não desaparece quando as coisas ficam difíceis. Uma paz profunda, enraizada em Deus. E Santa Teresa ensina que essa ordenação interior também produz clareza espiritual. Você começa a discernir melhor. Você consegue distinguir a voz de Deus da voz do inimigo, da voz do teu próprio ego. Você para de cair nas mesmas armadilhas, nas mesmas ilusões, porque a tua alma está desperta, atenta, vigilante. E isso te protege contra as ilusões, contra as tentações, contra os ataques sutis do inimigo, e te dá força para as provas. Porque quando você está ordenado em Deus, quando você está enraizado nele, as tempestades vêm, mas não te derrubam. As dificuldades chegam,
mas não te destroem, porque você não está mais sustentado pela tua própria força. Você está sustentado pela força dele, e essa força é invencível. E o novo ano começa, não na confusão, não no caos, não na ansiedade, mas ordenado em Deus. E isso muda tudo. Tudo. Existe uma guerra acontecendo agora mesmo, e a maioria das pessoas não percebe. Não é uma guerra com armas, não é uma guerra que você vê nos jornais. É uma guerra espiritual, invisível, mas absolutamente real. E nessa guerra, o inimigo usa estratégias sutis. Ele não chega berrando, não chega com aparência assustadora. Ele chega com pensamentos que parecem seus, com dúvidas que parecem razoáveis, com tentações que parecem inofensivas. E aos poucos, sem que você perceba, ele vai minando a tua fé, vai enfraquecendo a tua confiança, vai abrindo brechas na tua alma. E você nem se dá conta, até que um dia olha para trás e percebe: como eu cheguei aqui, como eu me afastei tanto, como eu me tornei tão frio, tão vazio, tão distante de Deus. E a resposta é: porque você não estava vigilante, porque você não guardou a tua alma, porque você deixou portas abertas, brechas desprotegidas, espaços vulneráveis onde o inimigo entrou e operou. Santa Teresa de Ávila sabia muito bem dessa realidade. Ela mesma viveu ataques espirituais intensos. Ela mesma lutou contra pensamentos obscuros, tentações persistentes, angústias noturnas. E ela descobriu que a melhor defesa não é o confronto direto, não é ficar obcecado com o demônio, não é viver com medo. A melhor defesa é a ordenação interior. É viver em estado de graça. É manter a alma limpa, protegida, fortificada em Deus. Porque quando a tua alma está ordenada, quando você vive as 5 atitudes que ela ensina para o dia 31 de dezembro, você está fechando brechas, você está selando portas, você está fortificando muralhas. E o inimigo, por mais que tente, não consegue entrar. Não porque você é forte, mas porque Deus te protege. E Ele protege quem se entrega, quem se confessa, quem agradece, quem examina a consciência, quem vive em fidelidade. E essa proteção não é mágica, ela é espiritual. É graça. Quando você fecha o ano com verdade, gratidão, perdão, entrega e propósito fiel, você está dizendo ao inimigo: você não tem mais espaço aqui, as portas estão fechadas. As brechas estão seladas. Eu estou protegido pela graça de Deus. E isso funciona. Santa Teresa viveu isso. Ela ensinou isso. E milhares de almas ao longo dos séculos viveram isso também. Porque não é teoria, é experiência real. É proteção concreta. E você pode ter isso. Você pode entrar no novo ano não vulnerável, não exposto, mas protegido, guardado, fortificado. Mas isso exige de você uma decisão. Exige que você pare de passar o dia 31 de dezembro como se fosse apenas mais um dia. Exige que você tome as 5 atitudes a sério. Exige que você viva o exame de consciência, a gratidão, a confissão, a entrega, o propósito fiel. E quando você faz isso, quando você vive isso de verdade, você sente a diferença. Você sente a paz. Você sente a proteção. Você sente que, mesmo nas tempestades, você está seguro, porque Deus te cerca, te guarda, te sustenta. E nada, absolutamente nada, pode te arrancar das suas mãos. Há algo profundamente poderoso em recomeçar. Não simplesmente virar a página do calendário, mas realmente começar de novo, com o coração renovado, com a alma limpa, com a mente clara. E isso só é possível quando você fecha bem o que terminou. Quando você não arrasta o peso do passado para o futuro. Quando você não entra no novo ano carregando culpas, mágoas, feridas abertas, ciclos inacabados. Santa Teresa sabia disso. Ela sabia que Deus é Deus dos novos começos, dos recomeços, das segundas, terceiras, milésimas chances. Mas ela sabia também que para receber o novo, você precisa soltar o velho. Precisa entregar o que já passou.
precisa permitir que Deus feche o que precisa ser fechado, cure o que precisa ser curado, limpe o que precisa ser limpo. E é exatamente isso que as 5 atitudes do dia 31 de dezembro fazem. Elas te preparam para recomeçar, não de qualquer jeito, mas da forma certa, da forma ordenada, da forma protegida. Pensa em quantas vezes você entrou em um novo ano cheio de esperança, mas sem preparação interior. Você queria que as coisas mudassem, mas você não mudou. Você queria que Deus fizesse algo novo, mas você estava preso no velho. Você queria paz, mas não entregou o controle. Você queria cura, mas não pediu perdão. Você queria crescer espiritualmente, mas não fez um propósito concreto. E então, o ano passou, e você continuou o mesmo. Ou pior, você retrocedeu, porque não basta querer mudar. É preciso preparar o terreno. É preciso limpar o campo. É preciso arar a terra antes de plantar. E as 5 atitudes que Santa Teresa ensina fazem exatamente isso. Elas preparam o teu coração para receber as sementes novas que Deus quer plantar. Elas limpam o terreno para que essas sementes possam crescer, dar fruto, multiplicar. E quando você faz isso, quando você prepara bem o teu interior, o novo ano não começa por acaso. Ele começa por decisão, por escolha consciente, por entrega deliberada. E o que acontece quando você entra no novo ano assim preparado? Você entra com força espiritual. Não uma força sua, mas uma força que vem de Deus. Você entra com discernimento, capaz de ver as armadilhas antes de cair nelas, capaz de reconhecer a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. Você entra com paz, mesmo sabendo que haverá provações, porque a tua paz não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus. E você entra com esperança. Não uma esperança ingênua, que acha que tudo vai ser perfeito, mas uma esperança madura, enraizada na fé, que sabe que Deus está no controle, que Ele te ama, que Ele não te abandona, e que no final, tudo coopera para o bem daqueles que o amam. E essa esperança sustenta você nos dias difíceis, nas noites escuras, nos momentos de dúvida. Porque você não está caminhando sozinho. Você está caminhando com Deus. E com Ele, você pode enfrentar qualquer coisa. Santa Teresa viveu muitos recomeços. Ela caiu, levantou, caiu de novo, levantou de novo. E cada vez que ela recomeçou, ela o fez com mais sabedoria, com mais humildade, com mais confiança em Deus e menos confiança em si mesma. E foi assim, recomeço após recomeço, que ela se tornou a santa que é hoje. E você pode fazer o mesmo. Você pode entrar no novo ano não com a arrogância de quem acha que sabe tudo, mas com a humildade de quem sabe que precisa de Deus em cada passo. Não com a pretensão de ser perfeito, mas com o desejo sincero de ser fiel. E essa fidelidade, dia após dia, mês após mês, é o que te transforma, é o que te santifica, é o que te leva, lentamente mas seguramente, para os braços do Pai. Então não desperdice o dia 31 de dezembro. Não o deixe passar como se fosse apenas mais um dia. Viva-o intensamente. Viva-o espiritualmente. Viva as 5 atitudes que Santa Teresa te ensina. E entre no novo ano preparado, protegido, ordenado em Deus. Porque assim, seja o que for que venha, você estará pronto. E você vencerá. Porque Deus vence em você. No final das contas, tudo se resume a uma decisão. Uma decisão que só você pode tomar. Ninguém pode tomá-la por você. Nem seus pais, nem seus amigos, nem seu cônjuge, nem seu padre, nem mesmo Deus. Porque Deus respeita profundamente a tua liberdade. Ele não te força. Ele te convida. Ele te oferece graça, mas espera que você a aceite. Ele abre portas, mas espera que você entre. Ele te chama, mas espera que você responda. E hoje, agora, neste momento, Ele está te fazendo um convite. Um convite para viver o dia 31 de dezembro de uma forma que você nunca viveu antes. Um convite para parar, para olhar para dentro, para reconhecer a verdade, para agradecer, para pedir perdão
para entregar, para escolher um caminho de fidelidade. Um convite para não entrar no novo ano por inércia, mas por decisão consciente, preparado, protegido, ordenado em Deus. E a pergunta que ele te faz agora é simples, mas profunda. Você aceita? Você está disposto a fazer diferente? Você está disposto a abandonar a superficialidade e mergulhar fundo? Você está disposto a enfrentar a verdade sobre si mesmo, mesmo que doa? Você está disposto a agradecer, mesmo pelo que não entendeu? Você está disposto a confessar, mesmo que seja difícil? Você está disposto a entregar o controle e confiar que Deus sabe o que faz? Você está disposto a escolher um propósito pequeno, mas perseverar nele todos os dias? Porque se você decide aceitar esse convite, tudo pode mudar. Não de forma mágica, não de uma hora para outra, mas aos poucos, profundamente, realmente. Sua alma pode encontrar a ordem que ela tanto precisa. Seu coração pode encontrar a paz que ele tanto busca. Sua vida pode encontrar o sentido que ela tanto deseja. Porque você estará vivendo alinhado com Deus, não contra Ele. Você estará caminhando no caminho dele, não no seu próprio caminho torto. Santa Teresa viveu essa decisão. Ela escolheu parar de viver dividida. Ela escolheu parar de fingir. Ela escolheu a verdade, por mais dolorosa que fosse. E essa decisão mudou não só a vida dela, mas a vida de milhares de pessoas que ela tocou, e continua tocando séculos depois. Porque uma vida entregue a Deus nunca é desperdiçada. Uma vida ordenada em Deus nunca é vazia. Uma vida fiel, por mais pequena que pareça, sempre dá fruto. Sempre. E você pode viver isso. Você pode ser isso. Você pode entrar no novo ano não como alguém que simplesmente sobrevive, mas como alguém que realmente vive, que vive em plenitude, que vive em graça, que vive em Deus. Mas isso começa com uma decisão que você precisa tomar agora, não amanhã, não na próxima semana, agora. Então eu te pergunto uma última vez: você está pronto? Pronto para parar de passar o dia 31 de dezembro como se fosse apenas mais um dia? Pronto para viver as 5 atitudes que Santa Teresa te ensina? Pronto para examinar tua consciência com honestidade, agradecer com profundidade, pedir perdão com sinceridade, entregar o futuro com confiança e escolher um propósito com fidelidade? Pronto para entrar no novo ano não por acaso, mas por decisão? Porque se você decide dar esse passo, saiba que você não está sozinho. Deus está com você. Santa Teresa intercede por você. E todo o céu torce por você. Porque cada alma que decide retornar, cada coração que decide se entregar, cada vida que decide se ordenar em Deus, é motivo de alegria no céu. É vitória contra as trevas. É luz vencendo a sombra. É amor vencendo o medo. E você pode ser essa vitória. Você pode ser essa luz. Você pode ser esse amor. Basta decidir. E viver. E perseverar. E confiar. Porque Deus é fiel. E Ele nunca, nunca te abandona. Nunca.